Olá, estamos em mais um episódio Permita-se Cash, não é não, Marcinho? E hoje temos convidados especiais, né? Mais que especial, não né? tem? É. A gente é privilegiado, não tem? Com a gente certeza. só tem recebido aqui pessoas incríveis, graças a Deus. Hoje nós estamos com quem? Gilson Jordão, ex-empresário de showbiz aí, como Chitãozinho e Chororó, mas hoje estão com quem? Frank Aguiar. E também estamos recebendo aqui, Marcinho, Nilva Lima, que é uma cantora gospel com história incrível, que eu dei uma pesquisada aí. Sejam muito bem-vindos, Gilson e Nilva. Alegria nossa sempre, né? Poder estar aqui com vocês, Sheila. Muito obrigada pelo carinho, pela participação, ao nosso amigo abençoado, Amém. Marcinho. Gente, É uma honra, é um privilégio, é um presente de Deus passar essa tarde maravilhosa com vocês aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com cada um de nós aqui. Amém, amém. Só Isso ele que a sabe gente que quer. vai rolar, mas que vai rolar, vai. Não sabe como, mas Sabe vai, como, né? vai. Amém. Conta pra gente aqui, vocês são casados? Como é que vocês se conheceram? Conta pra nós, né, Marcinho? Pra quem estiver ouvindo e assistindo a gente, como é que vocês se conheceram? Como se diz? Como que surgiu esse mundo do showbiz na vida de vocês? Conta um pouco pra nós essa história aí. bom, essa história aqui a gente vai ter que abreviar, porque é longa, hein? Tem A coisa gente que tá- eu não nem comentar. A gente tá junto já há quase já 4 décadas. bênção. Fizemos Que 4 bênção. décadas. Só de Isso é casado, raro, hein? só de casado já são Verdade. 37 anos. Amém. 30. Glória a 37. Deus. E, na realidade, a gente se conheceu de uma forma muito inusitada, sabe? E só que eu vou deixar pra ele contar um pouquinho, porque sempre é a Nilva que conta, né? Então vamos sendo lá, no Gilson. púlpito, sendo em entrevista, sempre é a Nilva. Não, mas o quando Gilson sempre a- nos bastidores. Entendi. A forma que nós conhecemos, nós morávamos no mesmo bairro. Meu sonho de criança era ser jogador de futebol, né? Eu vivia num campo de futebol que tinha do lado da casa dela e esse campo era um terrão. Eu com 12, 13 anos, lá tinha uns caras bons de bola, e aquele sonho de procurar time e tal. E aí do lado tinha a casa onde ela morava, uma casa que morava os irmãos dela, o Chitão Chororó, mas eu nem sabia quem que era Chitão Chororó. Chororó não tinha nem fama, não tinha nem explodido Verdade, ainda eu tinha acabado nessa de mudar pra situação. Campinas, né? E graças a Deus, meu pai naquele período ele tinha uma posição financeira até boa, né? Tinha uma vida boa, a melhor casa do bairro era nossa. Aham. E eu gostava de pagode, meu negócio era pagode, Bezerra da Silva, discoteca, que hoje é balada. Então minha vida era essa, eu nunca tinha falado de Chitão Chororó. Aí, pô, eu comecei a ver a Nilva andando no bairro lá e começamos a conversar. Não, conta a história direito. Eu tinha um saguizinho. Um saguizinho. E eu passeava no bairro, eu, tipo assim, andar, minha rua era de terra ainda nessa época. É. Aí eu saía com o saguizinho no ombro pra passear com ele, né? Aí eu vi que alguns dias tinha uns jogos ali, sempre, né? Era do lado da frente da Da minha frente da casa. Atravessou a rua, já era o campo, hoje é um fórum ali. Ah. E de vez em quando eu dava uma olhada, aí até que um dia eu olhei esse baixinho, eu falei, interessante. esse menino. Até então, né? Imponente, cabeça pra frente, que não. Magrinha. Eu pesava 44 Acho que tinha quilos, 13 imagina. anos. Uau. 15 anos, 44 quilos. Uau. Aí eu não dei bola muito, não. Só que eu vi que foi recíproco, só que eu passei batido. Fui pra casa, né? Aí ele descobriu onde eu estudava, que era em frente, atravessou o campo de futebol, era minha escola. Aí começou alguém ali rondar a escola e eu falei, nossa. Só que eu comecei a sair pelo portão de trás, porque eu via que a pessoa tava ali, né? Olha só! Aí eu saía pro contrário, pra não dar de cara com ele. E foi dias assim. E foi, Até que um dia ele chegou e me convidou Acabou pra... falando. Aí É ela tive a oportunidade de dar um beijo nela no fundo do quintal do meu pai. Eles tinham um som, conta direito, eles tinham um som que pegava o bairro inteiro quando eles ligavam aquele som. O bairro inteiro ouvia na casa do Jordão essas músicas aí, né? Aí um dia ele me convidou pra ouvir música, que ele tinha uma coleção, não sei do que, blá, blá. Era estratégia, né? Estratégia de venda. O bicho é bom de lábio até hoje, gente. Bom. Aí nós começamos a namorar, acho que com 14 anos. Eu não tinha 15 ainda. 14 anos, aí adolescente, eu não tinha conhecimento técnico nenhum, como que era uma mulher assim, e ela também não, e aí foi, e ela ficou grávida. Ficou Não, isso grávida. foi depois de 2 anos. Mas 2 Porque anos. Calma, que ela tinha 14 anos, Gilson, né? Um acidente de percurso, Não, né? essa Vamos história resumir. de- um Aí acidente de ela ficou percurso. grávida e... Conta a primeira história. Aí eu fiz 15 anos, teve uma festa no bairro inteiro, ficou convidado pra minha festa, Claro. imagina.
né? Aquela época, a filha do seu Marinho fazer 15 anos, a Não segunda... é nem por ser irmã do Chitão, era por Eles ser, não eram famosos ainda, não por ser existia. filha desse abençoado do pai É, dela. o meu pai, quando ele te mudou para Campinas, ele fez amizade com o bairro inteiro, acho que em Show. menos de um mês. Show. Aí, meu aniversário de 15 anos foi auê. Auê. A escola toda tava lá. Show. Só que eu não poderia convidar ele, né, pra dançar comigo. Por quê? Porque a gente não tava namorando, a gente só tava. Só As de linguagens olhar. de hoje ficando, né? E o meu pai, naquela época, né, radicalzão, minha filha só vai namorar depois dos 18 anos. E eu já tava, né? Aí aí me fizeram convidar um amigo vizinho pra dançar comigo. Só que o Gilson tava lá na festa. Tava na Aí ele festa. dançou com uma outra amiga minha de escola. Ai. Eu falei, só pra dançar, tá? Não me toca, não. Né? Porque ele era o queridinho do bairro. Todo o bairro paquerava o Gilson. Olha só. Rapaz. Eu concorri com o bairro inteiro, você não tem noção. Era coisa, Você de, ganhou, era né, coisa de amigo? criança mesmo, sabe? É, Ele não aí- tinha maldade. Tudo que rolou na nossa vida nesse momento de adolescente, desculpa a palavra, não foi um lance de sacanagem, foi uma coisa pura mesmo. Algo de adolescente, algo Não de é igual hoje, né, gente? Não, algo Foi de o descobrir primeiro amor, mesmo. né? Foi o primeiro amor. Ah, com certeza. 14, 15 O anos. meu gente. foi, o dele eu não sei. Ele Ah, acho que meu tinha um também. Ah, monte de mas rolinho foi. ali. Pra tá indo lá na escola Tá ver. aqui, Sheila, nós estamos diante de uma raridade, né? Com certeza. E aí Com tem certeza. história, gente. Não, mas aí Legal. depois de 2 anos ela ficou grávida, acho que ficou com 17 anos, ela ficou 17 grávida. anos eu engravidei. Aí meu pai não Aí queria. a casa caiu. Meu pai não queria que eu casasse porque eu já tava procurando um time legal pra jogar, Jogava aquela coisa profissional toda. já. Ah, tá. Aí aquela situação toda, e vamos casar, e acabamos casando. Casando sem condições financeiras. E ninguém queria que a gente casasse, Ninguém lógico. queria Ali. que a gente casasse, porque na verdade ninguém tinha duas experiência de crianças, vida nenhuma. Total. Eu não tinha experiência de nada, meu negócio era só estudar Jogar bola. razoável. Jogar E aí vamos casamos, aí a ex-esposa do Chitão, que é a Denair, nos ajudou em tudo. É, Aí liga pra um, que liga pra outro, legal. Ela foi minha mãezona. um Que da legal. geladeira, outro tá fogão, outro tá não sei o quê, Montaram outro a não sei casa o pra gente quê. brincar de casinha com o filho no colo. Aí ela pegou a gravata, aquela coisa toda. Então, tudo no nosso casamento foi envolvido por ela. Dinheiro, amor. ajuda. Aí eles tinham uma casa num bairro lá que, nesse período de chão que começou já a dar uma... Aí nós fomos morar no fundo de uma casa que ela arrumou pra nós. Então, foi tudo uma coisa assim de vamos, entendeu? Tudo no improviso, Mas né? era Tudo pra ser, né? improviso. Como Já se que diz. não vai impedir, já que não conseguiram Sim, impedir, então vamos sim. apoiar. Não teve jeito, né? Aí Tentaram impedir, mas... Aí a minha situação era jogar futebol. Aí chegou uma situação que eu não tinha mais como, porque aquela época não é igual hoje, que pagam bem, né? Sim, sim. E os times que realmente eu estava não pagava de jeito nenhum. Era mais algo, uma vitrine para você tentar alguma Entendi. coisa melhor. E nisso daí, jogador de futebol não trabalha, é vagabundo, não sei o quê. Desculpa a palavra, mas é isso. Você tem que É, trabalhar não sei pra o quê. sustentar o filho. Ah, mas o que o Gilson vai fazer? Puxa, não sei o que. Então vamos fazer o seguinte, meu, o Chitão, na verdade, eles foram percussor de som, de luz, de palco. sim. Eles começaram com essa estrutura, entendeu? Ah, vamos colocar ele pra montar o palco, entendeu? Aí foi O trabalhar. Gilson começou como lombador, né? Olha só. Colocar, Caramba! montar Descarregava palco, som. pintar caixa de som, para ter uma renda pra Caramba! gente começar. Contra-regra ali. Pra começar Isso. a sobreviver, entendeu? Show. E assim foi. Começamos a fazer. O Mauri, que é da dupla Sim. Maurício Mauri também, que era um chefe nosso, que fazia parte dessa parte de cuidar do equipamento de som. Maurício, baixista. O baixista, o Ricardo, que é irmão também, Sim. era o chefe nosso. Então, foi assim, no momento que a gente aprendeu a pintar caixa, a desmontar palco, a ver como que funcionava a situação. A vida do adulto, né? Aí Ali o Maurício, começou o business, né? aí o Maurício saiu do baixista e foi fazer dupla com o Mauri. Aí nesse momento aí eles me deram uma oportunidade para trabalhar com eles. Trabalhar com o quê? O que o Gilson vai fazer? Eu senti que eu era um mala, mas assim, o que esse cara vai fazer? Arrumar alguma coisa pra ele. Era parte da família, né? Com Aí certeza. deram uma oportunidade que eu nunca pensei que eu fosse entrar. Vai cuidar de venda, da agenda. Show. Mas o que é venda? O que é agenda? O que é essa... Meu, me colocaram, tipo assim, eu não sabia naquela época, Deus que já estava cuidando, Deus estava me dando graça. Aí, de repente, já estava envolvido dentro de uma gravadora, Sim. cuidando de uma gestão, fazendo aquilo, entendeu? Olha aí. Aí começou, eu comecei Sensacional. a me envolver, a gostar em questão do que é venda, tá falando com pessoas, entendeu?
E A se relacionar nesse meio, né? e foi assim, não foi uma coisa que eu tinha experiência. Premeditada. Isso, E que eu falar não tenho premeditada. experiência até hoje também, a gente está aprendendo. Ontem mesmo, Não. o abençoado do seu marido, o Clomars, eu aprendi muita coisa com ele, entendeu? A vida é eterno aprendizado. Fala que a Demais, gente vive entendeu? aprendendo e morre sem saber de nada. É isso, Verdade. e morre sem saber de nada. Falou tudo, Márcio. E hoje estamos aqui, estamos aprendendo e estamos aprendendo. E vamos morrer no dia aprendendo. Com Sem certeza. saber nada. Sem Sem saber nada. Meu pai falava isso também. Como diz Salomão, é tudo ilusão e tudo vaidade. vaidade. Verdade, Eclesiastes Verdade. 12, verso 9. Tudo vaidade, entendeu? Então, tudo na nossa vida Então, o show business pra você começou assim. começou assim. A oportunidade veio assim. Oportunidade. Contra a regra ali até chegar na gestão da carreira. Entendeu? Isso aí. E foi Sensacional. e foi algo assim que tem hora que eu paro para pensar, foi um milagre mesmo, porque Mas nós, As mãos de Deus já fala eram sobre que nós. viver é uma sorte e um milagre, né? Sem Nós dúvida. estarmos vivos aqui hoje é um milagre e uma sorte. sem Com dúvida, certeza. Então é um milagre. A vida é um milagre, né? sem dúvida. Ainda mais diante de Mas tudo que nós a não gente tem somos vivido. merecedores, né? Não. É. Eu na verdade Nós já fomos condenados já, né? Então é Deus. Já nascemos no pecado, já estávamos condenados, né? Aí é que a Nilva a gente tá traçando. Já tivemos problemas difíceis. Hoje mesmo de manhã discutimos bastante, muita coisa. A gente briga, viu, gente? Peço Casal briga, viu? Né? Esse negócio de falar assim que, nossa, mentira, viu? Porque... Eu pedi desculpa, eu falei, foi um pouco, realmente, você me perdoa, você me desculpa e tal. E assim vai a Ah, nossa que vida, bonitinho. entendeu? Não tem como. A gente passou os bons momentos juntos já. Passamos maus momentos, chegamos até separar de papel também, foi uma coisa assim, Nossa. não é fácil, Não. não é um negócio assim de ouro, entendeu? Tem umas pratas e uns bronze no caminho pra você enfrentar. Pra chegar Eu falo, eu tenho Na 13 realidade, anos de casado, não tenho esse tempo 13. todo ainda, eu tenho 13 só. E eu falava assim no meu pai, eterno, que o chegava pra almoçar, vamos almoçar, porque eu já almocei. Aí chegava pra jantar, vamos jantar, eu já jantei. Aí ele, mas como assim? Ele, senta aqui, deixa eu te contar uma coisa, somos nós. Você não tá sozinha mais. É. E ele me ensinou muito nesse sentido, Eu porque sempre prezei muito isso. eu Até falei, hoje. caramba, que eu tô sendo aqui egoísta, né? Eu tô pensando em mim. Eu não tô solteira mais. E é bem relacionamento, é bem isso assim. mesmo. E a gente vai aprendendo É um cada pelo dia, outro, né? A gente vai aprendendo a cada dia e a gente tem que... Às vezes vamos ter que renunciar muita coisa para fato. dar certo. Fato. A gente vai ter que engolir, nem sabe, é uma lagoa inteira. Fato. Mas eu digo assim, Comeu né? muito sal junto, né? No nosso caso, a gente está junto desde criança, na realidade. É. Então, quando teve a oportunidade, tipo assim, vou separar, não dá mais. E aí, essa era a minha vontade. Né? A minha vontade. Como a minha vontade também era a mesma vontade. Mas não era a vontade de Deus. Mas é a vontade Porque de quando Deus. você Tem essa passa, diferença. aí você fala assim, peraí, Deus, eu quero isso. Deus não vai falar assim, não, você vai ter que ficar junto. É livre-arbítrio, né? Ele dá Comeu a carne, varreu o osso, como dizia meu pai pra mim. Mas eu disse assim, Deus, não... É que o mundo tá muito moderno, né? Aí eu gente não Você pode falou, comecei... não é deixar- isso que Deus falou, não é isso E a que eu gente quero não pra pode você. deixar isso atingir a gente. Não pode. E você tem que pesar aquilo que foi bom. E no meu relacionamento com ele, o que pesou foi mais coisa boa. Que bom. Porque se eu falasse, não, pesou mais a parte Aí eu negativa, entendi. não vai ter, não vai. Mas tamo não junto. tem mais conserto, né? Que bom. Mas aí eu falei, puxa vida, a gente tá todo tempo junto, né? A gente tem 3 filhos, 2 netas. Olha aí que bênção. A gente já viveu tanta coisa ruim. Por que vai deixar Agora, uma coisa boba? depois da juventude, já foi, agora vamos ficar sozinho, né? E outra, vamos arrumar começar outro, tudo de Nilva, novo. Com os mesmos defeitos, ou pior. Então vamos acostumar com a gente já sabe o que é ruim, A o gente que é já bom. conhece isso, a gente já conhece, já sabe lidar, Isso. já sabe as fraquezas, as partes, as forças. Sim. Então você já conhece a pessoa. Agora você vai passar por um outro relacionamento que às vezes vai ser pior do que esse que você já saiu. Aí tudo isso pesou. Eu falei, e outra coisa, né? Nosso descanso não é aqui. Não, outra não coisa, mesmo. eu não quero recomeçar e de repente É, a perder palavra é essa. perder até a salvação, Perder a porque salvação, exatamente. de repente não era aquilo que Deus tinha pra gente, e você aquelas- teimou. E casamento Sim. é um ato sagrado, né? Sem Pois E dúvida. aquelas bênçãos que você estava prestes a iniciar as bênçãos que Deus tinha pra você, não, vou ter que começar tudo de novo. E a gente não Só que a gente pode demora a permitir, né? entender isso, né, Nil? E a gente não pode A permitir gente que o inimigo sofre, trabalhe, sofre. né? Nesse campo. Sim. Porque hoje o que ele quer é isso, né? Destruir as famílias. Né? Hoje, assim, a gente vê nos últimos tempos aí que o inimigo, a ideologia de gênero, tanta coisa, né? Que tá acontecendo, né? Não vamos entrar nesse campo, mas... Melhor não entrar, não. Mas, assim, o que o inimigo quer hoje é o quê? Acabar com família. Não quer que exista mais família. A divisão, Né? né? Então, nós somos ainda
para quem é temente a Deus, né, a gente tem que preservar nossas raízes, né? E a nossa fé, né, que é o mais fundamental. A né? nossa fé. É isso aí. É crer que já aconteceu, né? Mas Eu é por isso que eu creio que vejo que muitos relacionamentos aí têm estragado, porque eles não têm colocado na mão de Deus, Não né? tem. Sem Igual a Deus não Nilva adianta, falou, né? puxa, será que dá vontade do pai? A vontade da carne é uma coisa, a vontade Sim. do pai é outra, né? Será Sim. que compensa tudo isso, meu? Compensa hoje você abrir um novo relacionamento, uma nova vida? Verdade. Porque as coisas são rápido, né? Pra você querer recomeçar, correr atrás disso de novo, né? Não É sei. que hoje em dia tá muito assim, é o que vocês estavam conversando. Separaram, beleza, mas é isso que eu quero. Não, eu quero isso também. Sim. A gente, à vontade. Mas a hora que Deus fala assim, peraí, o que vocês já passaram junto, tem tanta coisa boa pra vocês. Sim. Hoje não. Hoje as pessoas estão muito sem paciência. Sim, Então isso, fez alguma coisa isso. errada aqui, não quero você mais. Descarta como se fosse isso, uma a peça. palavra é essa, Nilva. Descarta. Descarta. Isso. É um descarte, assim, que você pensa, como se pegar um papel amassado e jogar fora. Peraí, tudo que estava escrito, tudo que você E o que escreveu você se jurou, perdeu. e o que você jurou ali não foi diante de homem. E é bem o que É. você disse. Então, assim, peraí, vamos colocar na balança. Você e o Gilson, o que pesou mais? O lado bom ou o lado ruim? Não, teve o lado ruim, como todo mundo tem. Como Mas o todos. que pesou mais? O lado bom. Isso Então, aí. vocês estão É fazendo lógico que tem vergonha. uns relacionamentos que o cara... Abusivo, aí é outra situação, entendeu? Se ele fosse agressivo, me batesse, É, jamais não, então, estaria eu tava com vendo ele. ontem, não sei se eu tava em São Paulo, hoje que dia? Hoje eu cheguei de São Paulo ontem. Eu tava vendo uma reportagem, eu tava em Ribeirão Preto. Eu falei assim, caramba, a mulher, aconteceu que o cara levou umas facadas lá e morreu. Beleza. Misericórdia. Levou umas facadas lá e morreu. Aí foram investigar, a mulher falou assim, achou a mulher que pagou os 2 adolescentes pra dar as facadas nesse homem. Ah, não foi ela? Não, no outro dia foi na delegacia. Fui eu que matei, cansei de apanhar. Falei, caramba! Eu fui ser uma situação complicada. Você imagina também. Porque, tipo assim, eu não sei, imagina, eu não sei né? o grau que ela A gente chegou. nem pode julgar, né? Pra ela Porque não. imagina. Isso que eu pensei, Nível. Eu não posso julgar uma pessoa não, dessa. não. Claro que um erro não justifica, justifica o outro outro. erro, Perfeito. Mas a gente, assim, pensando sem lei, sem nada, a gente não pode julgar. Não. Então, a sua situação, as situações que eu já vivi, a situação que o Marcinho já viveu, que tantos outros estão ouvindo, nos assistindo, passam também. Sim. Tem como a gente julgar? É uma coisa muito Não, subjetiva. não Se eu falar pra você assim, os melhores restaurantes do estado de São Paulo ou daqui de Goiânia, na minha opinião, é o ABCD. Você vai falar assim, na sua Na opinião, sua opinião, Sheila. Porque o isso D, aí. pra mim, tá em primeiro lugar. O Gilson, a mesma Sim. coisa, o Marcinho, a mesma coisa. E tantos que estão nos ouvindo. Ou seja, tem situações que é muito subjetiva. Sim. É fácil julgar. É fácil quem Mas tá de não fora procura falar. entender a essência. Hoje em dia a internet julga e te condena numa facilidade. Sim. Um Fração de cancelamento é numa facilidade. Mas ninguém quer saber a essência. Aí sim. De onde veio? Por que veio? Como que aconteceu? Não. Mulher matou o marido. Que é isso? Pagou pra matar o marido, mas ninguém quer saber por quê. Como que foi o relacionamento? É a mesma coisa. Vocês tiveram a experiência de se separar, parece, não é isso que eu quero. Não, É que mas nem, não é isso que que eu nem quero. alguns personagens da Bíblia, né? Moisés, vai lembrar do assassinato que ele cometeu, né? Sim. Davi, do adultério dele, né? Aqui a marca fica. Salomão, aí vai. Mas assim, não vai lembrar que ele atravessou o Mar Vermelho, né? Conduziu As o povo no coisas deserto. boas, O porquê Davi disso, matou né? Golias, Isso. né? Isso. Então só vai lembrar, muitas pessoas vão lembrar do lado ruim, mas do lado bom, né? Só foi vitoriosa, isso aí são poucas pessoas que vão lembrar. Então são poucas pessoas que vão querer saber a sua história. Tá vivendo só o seu momento. Mas nós mesmo. se temos o título de ser cristão, Sim. a coisa mais fácil a gente é julgar, né? A gente Julgou. julga, né? Se a gente não vigiar, nós Era não pra ser o estamos contrário, julgando, né? Era pra Muito ser o bem contrário. A colocado. gente conhece que não é pra julgar. É. Até uma falha que a gente tem que se policiar 24 horas, porque julgar é a coisa mais fácil, meu irmão. E tem muitos cristãos que se acham perfeitos, né? E nós não somos perfeitos. É aquela frase que eu falo, né? Que tem a caneca da Sheila Costa. Quem acha, não acha nada. não acha nada, é. Você tem que acreditar ou saber. Acredita ou Quem saber. acha, não acha nada. Mas você sabe que eu Perfeito, passei, não vem ao perfeito. caso, eu passei uma situação no meu casamento com a Nilva, ela sabe, ela me perdoou, pisei na bola feia. Eu fui Pode muito... contar, porque você é um testemunho. Hoje é um mas testemunho. hoje não dá tempo. Mas assim, eu fui muito... Dá tempo de tudo, meu eu amigo. fui muito julgado, entendeu? Mas tipo assim... Você foi crucificado, na realidade. Mas na Vai mandar verdade, pra Condenado. eu me calei. Eu vejo pessoas hoje, não é que eu tenho vontade
que isso aconteça. Não vai Mas ser pessoas legal. hoje passando uma situação até pior, entendeu? Sim. A gente vê, puxa, não pode julgar. Eu tenho uma pessoa que chegou em casa me pedindo perdão do que falou comigo. Nem lembrava, então não é fácil. Atitude nobre, né? Atitude nobre. Mas você julgar as pessoas é a coisa mais boa que existe na carne. Entendeu? Você tira um peso. Você fala, puxa, não é só eu que erro. Mas isso é um peso muito grande, meu irmão. A Bíblia diz, ó, como você tá seu olho, você tem um cisquinho, vai limpar, entendeu? Então, Ou aquele que tá de pé, vigia. vigia, pra que não caia, né? porque julgar não é um negócio legal, meu. A gente tem que entender o que você falou. Por que as 2 facadas? Sim. A gente brinca, dá risada. Espera, a mulher contratou 2 meninos pra dar facada no marido. Ah, eu matei. A gente fica até como um negócio desse. Sim. Mas, imagina o desespero dessa mulher pra chegar numa quanto ela situação dessa, aguentou. entendeu? Não é... O quanto ela aguentou. Se a gente passar a entender o porquê da pessoa tomar atitude, a gente vai Mas começar... até na Bíblia fala do divórcio, né? Sim. A Bíblia fala Boa. isso, né? A gente vai começar a entender mais as pessoas. Mas eu fui perdoado, ela me perdoou, ainda existem algumas manchas na minha vida em Claro. relação a isso, que é normal. Claro. As Fiquei preparado para que... cicatrizes ficam, né? Ficam, não entendeu? tem como Como. tirar. Mas tem assim, hoje eu aconselho as pessoas, não entra nessa porque é furada. Você não vai ter um bom resultado, a conta não vai fechar e vai chegar. Ou Entendeu? Então, a gente vai auxiliando em cima daquilo que a gente pode, né? É interessante você falar isso, ô Gilson Silva, porque é o seguinte, aqui também tá o Marcinho, que tem um relacionamento com a Evelyn, né? Um Já relacionamento são 7 anos. bem interessante a história deles. Eu casei já com 31 para 32 anos de idade. Então, Casou tipo assim, novinha, casou novinha, hein? Eu já tinha totalmente a minha independência financeira, a minha independência pessoal, e por isso que eu fiquei meio, tipo assim, eu já não sei, já sei. Não vou casar pra quê? Não, pra quê? Aí você vai aprendendo que relacionamento não é isso. Não, é. É o você estar junto Companheirismo, e companheirismo. Eu acredito que, além do companheirismo, é a admiração que tem pelo outro. Que eu acredito que o dia que perder isso, já começa a ficar complicado. Sim. Você parar de admirar o seu companheiro. Parar de admirar a sua Aí acabou, companheira. aí eu acabou acredito o que aí casamento. acabou. Aí acabou, aí Isso, não eu tem acredito que aí já não tem conserto. mais tesão mesmo de você Não, já falar é. dela E é estar uma com ela. renúncia, né? Casamento é uma renúncia. Você Sem tem que... dúvida. Um Total. lado tem que ser. Não é fácil renunciar, então, não. por isso que eu tô falando que é interessante. A gente tava conversando com os casais de amigos nossos um tempo atrás, e aí o Clomar falou, o meu esposo falou pra ele falou assim, mas você sai com a sua esposa? Você leva ela pra jantar? Você sai com a sua filha? Você Sabia sai que a com maioria eles? não tem mais Ele esse hábito? falou assim, não, A gente janta em casa. tem mais de 20 anos de casado. Aí o Clomar falou assim, que isso? Eu faço massagem na perna da minha esposa, que ela tem problema de circulação. Eu coço as costas dela pra dormir. Aí ele, que isso? Sai pra jantar, sai pra almoçar. Eu me sinto, Sheila, quando o telefone do Clomar, que vocês mexem com show, com música, vocês sabem, o telefone toca toda hora. Sim. E aí ele atende o telefone e fala assim, oi, eu posso chegar daqui a pouco? Eu estou almoçando, eu estou jantando com a minha Eu esposa. estou Aquilo com a minha ali é um esposa. lixo. Aquilo ali, tipo assim, eu me sinto importante. mas Tipo assim, ele para porque ele tá comigo. E o dia que não acontece, eu olho pra ele. E aí? Ô, Já desliga o Clomar, E Clomar, você me quebrou nessa, hein, Clomar? E casamento é isso, é isso. Eu sempre... Poxa, Clomar. A gente começou muito cedo, a gente pulou dessas fases, né? Sim, Por o exemplo, processo o foi meu outro. sonho era estudar, hoje era ser uma pediatra. E o meu sonho Mas foi... eu atrapalhei você? Não, Ah, que susto. Foi o A o minha Gilson. escolha. Tá Quase, calma nessa hora, né? A minha escolha. Não é? Eu tive uma escolha. Minha família falou assim: ó, você não precisa casar, você pode estudar, se formar, blá blá blá, a gente vai cuidar do seu bebê. Mas o que eu optei? Foi a minha escolha. Sim. Eu escolho casar, eu escolho criar meu filho com meu marido. isso Eu aí. não quero criar filho É sozinho. isso aí. E eu tinha 17 anos. Que maturidade Mas que eu isso tinha? que eu ia falar muito sabedoria. Zero. Era Deus. Não, Hoje eu sei que sem era dúvida Deus. nenhuma. Por quê? Porque a gente sabe que o casamento é família. Já que aconteceu, eu pulei etapas. Isso é muito, muito importante falar, porque tem gente que vai se identificar com isso. Deus me levou, depois de muitos anos, na fase adulta do meu filho, pedir perdão para o meu filho. Porque eu Olha. adiantei, olha isso. Nunca nenhum pastor falou isso para mim. Eu adiantei o processo da vida dele na terra. Deus não queria isso. Mas a Nilva, o Gilson adiantaram. Então o Espírito Santo me incomodou. Peça perdão para o seu filho, porque não era o momento certo. Porque talvez a Eu sua tive que fechar maturidade, aquele- né? Eu tive que fechar aquele ciclo. Por quê? Porque de repente poderia fazer mal para ele no futuro. Eu não Show. sei. Show, né? Aí eu pedi, aí o Espírito falou, mãe, Quanta por quê? sabedoria. Aí eu falei, por quê? Porque o Espírito Santo me incomodou, Incomodou. filho, e eu sei que eu não entendo por quê. Lá no céu eu vou saber. Sim. Não sei o porquê. Sensacional. Mas eu Como é preciso- bom a gente ter essa esperança, né? Lá no céu, eu vou saber. lá eu vou saber, mas eu tenho que obedecer. Mesmo que eu não sei o porquê, eu não tive o entendimento, eu era muito criança, mas lá no céu o Senhor vai explicar. Foi por isso, por isso, por isso, filho.
Então, a gente tem que chegar a esse grau de maturidade com Sim. Deus, sabe? De poder ouvir Tem a voz do intimidade, Espírito né? Santo, essa intimidade, ouvir a voz e saber que é Ele falando. É, Porque a Bíblia fala, Boa. né, que os que são meus sabem boa. identificar a minha voz. A Bíblia fala sobre isso. Então, eu não sabia o porquê, eu só obedeci. Ainda meu filho sorriu porque ele não entendeu nada, né? Mas E ele é abençoado, hein? Era um Amém. negócio meu com o papai. Amém. Era meu com o pai, não era ele. Entendi. Só que você acha que Deus quer que vai pôr no fim do mundo aí, criança? Não. A gente vê criança de 12 anos que já é pai e mãe. Eu falo, meu Deus, que maturidade que essa criança tem. Não tem. Eu creio que Pra- Deus quer uma situação dessa também para... É o livre-arbítrio de cada um. É o livre-arbítrio, foi a É. minha escolha, né? Então eu escolhi ser mãe, ser esposa. Eu falei, Deus até nos deu esse privilégio, né, de ter um livre-arbítrio, né? Escolher, né? Mas nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Sim. E por que que hoje eu sei por que que eu errei ali, por que que a gente antecipou nossa vida? Porque eu não conhecia a palavra. E a Bíblia fala, erreis por não conhecer as escrituras. Isso, exatamente. Eu não conhecia, então eu sei que Deus me perdoou, né? Por mais que foi pecado na época, eu sei que Deus me perdoou por quê? Porque eu passei a conhecer Sim. a palavra, eu passei a conhecer a verdade me libertou. E aí, até hoje, né? Ninguém vai se tornar santo. Porque se ele tivesse santo, eu não estaria A mais gente estaria aqui. aqui, É. exatamente. Já mas foi teria um sido pecado, mas na arrebatado. época foi bom. Mas Existiu. Mas foi tem um um- pecado com consequência, a gente pagou um preço, Sim. sim. Mas a gente não foi mentira. É, Foi uma Se coisa fosse, verdadeira. se fosse então. É mentira, a gente diferente. não estaria aqui hoje falando que Verdade. está 4 décadas juntos, verdade. entendeu? Verdade. Então não foi uma mentira, a gente viveu um romance que a gente pulou a etapa da nossa vida, como você falou, se casou aos 31 anos. Eu acho que a pessoa, ela tem tipo assim, hoje eu sei o que eu quero. É. Mas Eu nem costumo todo dizer mundo tem isso. esse pensamento. Eu costumo dizer Mas isso, 38 Nilva. já tava velhinha já também. Já. Graças a Deus, o casal na hora certa, eles não casavam não, Ai, viu? ainda bem que ele Mas, não tá ouvindo. Nilva, eu falo isso. Eu falo o seguinte, Brincadeira, eu sempre abençoado. falo, imagina, eu sempre falo o seguinte, você não é obrigado a saber o que você quer, mas você é obrigado a saber o que você não quer. Não quer. E eu comentei isso com o Marcinho hoje. Eu falei assim, Marcinho, a diferença é que você sabe o que você quer e você sabe também o que você não quer. Não é todo mundo que tem esse discernimento. De saber o que quer e o que não quer. Eu costumo dizer, o que você quer da vida? A pessoa, não sei. Beleza. Então, ok. O que você não quer pra sua vida? É o mais importante. Que é o mais O importante. que você quer, tudo bem, vai chegar. Agora, o que você não quer, você é obrigada a saber o que você não quer. Pra não aceitar qualquer coisa. Mas hoje eu vejo, embora minha família a gente cresceu num lar, né, bem religioso, Amém. mas era religioso assim. A gente tinha um Deus ele era tão grande que ele não ia se importar com o que a Nilva fez, com o dia a dia da Nilva. Era Deus para todo mundo, É o né? que Deus fala, Sim. Deus é amor. Entendeu? Então, Mas esquece, tem que Deus tem que nunca começar vai ali Apocalipse, né? Deus nunca vai te julgar, porque você não conhece a palavra. Mas a partir do momento que você passa a conhecer a palavra, a meditar, a ler o contexto, a entender o porquê daquela mensagem, ali, por isso que eu falo, ninguém vai julgar ninguém, mas a palavra pode te julgar. Sim. A palavra vai dizer, tá errado, tá certo. E hoje, assim, quem se não vê as conhece a pessoas palavra? pregando muito sobre a graça, né? Claro, nós somos salvos pela graça. Pela graça. Mas a pessoa tem que entender também que você tem que andar em santidade com Deus. Não é porque você está na graça que você pode fazer o que você quer. Não, Jesus já pagou tudo na cruz do Calvário, tudo não. Assim não. Posso Jogar Eles pecar, passam, mas a responsabilidade. gente tem que fazer a nossa parte, andar em santidade com ele. Jogar a responsabilidade toda em Não cima pode jogar, dele. não, rapaz. O cara já foi crucificado, já. ele já O fez que a mais que a parte gente dele. quer, né? O que mais a gente quer? Ele fala assim, é que nem comida. Eu falei, o pecado não dói, né? Então o hino até fala, o pecado não dói, não dói. O pecado não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Não dói. Só que as consequências do pecado. E nem é ruim também, É que nem né? comer. É boa. Comer é bom demais, mas as consequências de você comer muito. Que também é um pecado. E também é um É, pecado. O pecado da glutonaria. a glutonaria. Então. E as pessoas às vezes não se dão conta disso, né? Não. Não Não, tem esse não. discernimento, né? No Mas eu nosso falo, meio, por falta de exemplo, Como o sabedoria. Gilson falou, porque é mais fácil julgar, né? Mais fácil. é mais né? fácil jogar. Julgar é bom, mas não é bom, não. Mas ser julgado, não. E a humanidade, ela foi criada, tipo assim, para entender que pecado era só matar, roubar, entendeu? E a pessoa acha que pecado é só isso, fazer mal pro vizinho. Pecado só tá nisso. Então a pessoa começa a conhecer a palavra e a palavra começa a mostrar. E né, a gente vai entender os mandamentos de Deus, lá em Deuteronômio, você vai ver o que é pecado. Então tem pecado que a pessoa comete a vida toda e não sabia que era pecado, porque ela não conhecia a palavra. Não conhecia a palavra. Embora hoje a gente está no século, né, avançadíssimo, aí a internet, aí até uma criança de 2 anos já tem acesso à internet,
Então, hoje, eu creio que as pessoas não vão poder falar assim, mas eu não sabia que isso é pecado. Não. Qualquer lugar que ela ligar, Vai ouvir falar alguma coisa de vai Deus, ter alguma né? pregação, alguma mensagem sobre parar de pecar, não erreis, né? A gente pode ir, mas pecar jamais. Então, é o que eu falo, a gente nasceu com o manual. A pessoa fala, mas eu errei minha vida toda porque eu não tenho, a gente nasceu sem manual, não sei o que era certo e o que é errado. A gente não pode dizer isso, porque a Bíblia está aí, é um livro que tentaram queimar, tentaram, né, extirpar da terra e não conseguiram. Por quê? Verdade. Porque é o nosso manual, é o manual do... A partir do momento que você nasceu. Se você foi... Hoje para a glória de Deus, a gente consegue instruir as netas, né? Levar o Nossa, acesso. verdade. E a minha netinha com 7, 8 anos... A minha netinha com 6 anos foi usada por Deus para me dar uma mensagem. Uau! Eu tinha feito um exame de rotina, não sabia que estava com câncer de mama. Minha netinha com 6 aninhos olhou para mim e falou assim, vovó, coragem. Eu percebi na hora que não era ela. Uau! Porque ela era muito pequena. Não sabia nem o que era. O que é coragem, né? Hoje, se eu perguntar pra ela, hoje que ela tá com 11 anos, o que era coragem, ela fala, vovó, não sei. Porque é uma palavra muito forte. Sim. Ela só me disse isso, coragem. Então eu fui buscar, eu falei, papai, por que coragem? Me ajuda. Boa. Por quê? Porque na hora eu falei, vai vir bomba. Eu falei isso pra ele. Misericórdia. Olhei no espelho, Deus falou pra mim, você vai ter câncer de mama. Eu quero pegar esse gancho. Pra gente Eu começar. falei, Eu quero aí pegar um gancho. Eu lembrei da profecia, da mensagem, coragem. Eu falei, tá aí, Jesus. Eu li no seu Instagram essa frase. Eu venci. Eu venci. Conta um pouco essa vitória, então, que agora a gente já sabe que foi o câncer Então, de mama. menina, esse tem sido de testemunho aí. Inclusive, a gente está com um projeto, né? Retomando aí depois dessa pandemia toda. Eu voltei em 2017, aí entrou a pandemia. Eu tratei o câncer em 2017 até 2019. Aí em 2019 entrou a pandemia. Aí eu estava com esse projeto, já parou tudo. Então agora, para a glória de Deus, a gente vai aí retomar. E é uma mensagem por quê? Porque eu gostava muito de participar desses eventos. Eu já tinha participado de alguns, tipo assim, vai ter um encontro de mulheres que venceram o câncer. Eu ia nesses encontros, eu falava, nossa, que bacana, né? Show. Que mensagem bacana, que força que essas mulheres passam. Eu jamais imaginei que um dia eu estaria lá no meio. E eu fui parar no meio. Eu tinha acabado de tirar a doença, eu estava com os pontos ainda, tinha inflamado porque o corpo rejeitou minha prótese. Eu participei de um evento sobre Outubro Rosa, falando do câncer, e eu tinha acabado de tirar o câncer. E o diagnóstico saiu em 2017, tipo no exame de rotina. Só que, para a glória de Deus, eu sou uma pessoa que desde que eu fui mãe, todo ano eu cuidava da saúde. Era mamografia, era ultrassom. E aquele ano eu tinha uma viagem marcada, eu sempre fazia exames de início do ano, tipo em março. Eu marquei uma viagem para abril. Falei, vou deixar lá para junho para fazer esses exames, né? Mal sabia que já estava com a doença. Viajei, voltei. Quando eu fui fazer o exame, mamografia, tudo bem. O ultrassom deu uma parada, a mulher ficou 1 hora no meu ultrassom e eu achei estranho. Né? Eu falei, por que se demora toda? Quando eu vi, estava mesmo. Era um carcinoma in situ, né? Um câncer localizado. Mas eu não tinha, isso que é importante das mulheres ficarem atentas, eu não tinha um nódulo que as pessoas procuram, vê se tem um nódulo, eu não tinha. Eu tinha um seio, parecia um céu estrelado, eram todos mini câncer. Caramba! Dava pra ver só no ultrassom, nem na mamografia saiu. Aí teve que extirpar todo, arrancou todo, não arrancou um quadrante, eu perdi o seio inteiro. Por isso que eu tive a rejeição, porque conforme você tirou, teve que vir tudo junto, músculo, as veias, veio tudo, acabou. Então ficou um negócio assim, eu vou falar pra você, na época foi horrível, foi tipo, eu me senti mutilada mesmo. Eu perdi uma prima com 36 anos. Só que eu me baseei nessa palavra, coragem, 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 e só falava isso, coragem, coragem, coragem. Não foi à toa, não. E foi a minha fé que me ajudou, porque eu passei por pessoas que partiram no meio do tratamento, e eu falei, Senhor, nunca perguntei para Deus o porquê, por que eu tô vivendo isso? Eu falei, Jesus, para alguma coisa vai servir isso. Olha. E eu lembro que eu levei uma bronca da minha família, meu esposo chorando, achando que ia ficar viúvo, os filhos chorando, achando que ia morrer. Aí eu olhei para eles assim, com essa calma, eu falei, amor, viver é Cristo, morrer é lucro. Eu falei, se eu for para ser curada, para manifestar a glória de Deus, eu tô arrepiando toda. Nossa. E eles chorando, desespero. Não é assim? Eu falei, é assim. A gente tem que viver assim. Ou é, ou você é servo, ou você não é.
Aí, em todas as cirurgias, se eu for contar, vai demorar. E um dia a gente vai ter oportunidade de testemunhar. Amém. Não sei aonde, aqui em Goiânia, Né? em Goiás. Mas é a fé que me deu essa coragem. Eu falo que não é a Nilva que teve essa coragem. Foi a fé, né? Que eu exercia no meu coração, que me ensinou a vencer tudo. E hoje... O Marcinho tá emocionado porque ele tá vivendo isso com o irmão eu tô dele. segurando... O irmão dele tá também, tá cuidando do irmão dele, tá aqui meu em Goiânia, Deus. ele tá cuidando dele. E virou tipo uma gripe, né? Ô, Ben, compartilha aquele testemunho quando você foi na sala a primeira vez que você operou. Que Eu vou Deus aguentar, falou... amor, não vou aguentar. É porque meu particular com Deus é muito assim eu não consigo falar nas minhas orações, no meu íntimo, no meu quarto. Eu não sei falar Deus, né? Porque parece que é um ser muito longe de mim. Então eu perdi meu pai muito cedo. Então eu sempre me referia a Deus como meu papai, né? Ele para mim Deus é tudo. Deus é maior que tudo na minha vida. E eu sempre falei, papai, nas minhas orações, papai isso, papai aquilo, papai, vamos, me ouve aqui, senta aqui, eu preciso contar algo pro Senhor, aconteceu isso. Eu falo com Deus como se fosse o meu pai mesmo. É mais do que espírito, parece carnal. Amém. Porque quando Deus fala comigo, eu sei saber, porque Ele não me chama de Nilva. Quando nas minhas orações, quando a resposta é de Deus, eu já sei que é Ele, porque Ele fala, filha. Porque eu me chamo de papai. Então, eu sou a filha do Altíssimo. Com certeza. E eu me lembro que quando eu entrei no centro cirúrgico, eu fiquei de pé para ele marcar onde ia ser feito e tal. Aquele trâmite todo, deitei. E eu falando pro pai, eu falei, papai, olhando pro teto, né? Eu tava toda... Falei, papai, mostra para mim que o senhor tá comigo aqui. Eu sei que o senhor tá, mas para mim, sabe, ter a certeza que eu posso dormir e eu vou acordar, porque até então eu não sabia se eu ia voltar. Claro. Porque a expectativa era grande, era uma cirurgia grande. Sim. Né? Era uma cirurgia muito extensa. Ele falou para o meu esposo, vai durar 4 horas. Eu fiquei 8 horas no centro cirúrgico. Mas deu quase 12 horas. O meu médico ficou horas e horas sem comer, porque quando ele abriu, o negócio estava todo. Uou. E ele só estava no meu corpo 6 meses. Já tinha tomado o seio todo. Você vê que o negócio é agressivo. E eu falei, papai, me dá um sinal do que o senhor está aqui, né? Aí a luz piscou, apagou tudo. Eu falei, meu Deus, será que não vai ter cirurgia, né? Mas ficou escuro, breu. Ficou todo escuro. Mas foi uma fração de segundos. Só que naquele segundo, Deus entrou com uma voz tão grande naquele centro cirúrgico. A atmosfera do pai foi tão grande e ele entrou com essa palavra. Papai chegou. Meu Deus, mas a voz de trovão, assim, ó. Pum, sabe? Aí eu não vi mais nada. Eu lembro que eu Você já adormeceu, anestesiei. Mas o chaleco do médico tá te ajudando. Qual que é o nome dele? Aí eu olhei assim, porque você tá meio grogue, você tá pensando em 1000 coisas, né? Essa foi a segunda cirurgia. Eu fiz 14 cirurgias no seio para poder ele ficar simétrico. E sempre Deus me dava. Ele falava, você quer o sinal, né? Eu nem pedia mais. Aí, quando era tipo assim, eu olhava assim no casaco do anestesista, Emanuel. Oxe. Aí eu entrava nas anestesias chorando, sempre chorando de alegria. Sim. Sabe, pra mim, e aí meus filhos falavam, mãe, você vai pro centro cirúrgico como se fosse pra um cabeleireiro. Por quê? Porque cada vez que eu ia lá, eu me sentia mais próximo dele. Porque eu sabia que ele ia estar ali não só me cuidando, mas assim comigo, assim, tipo assim, tô aqui. Vamos que segurando vamos. Segurando a sua mão, né? Assim, então parece que pra mim eu gostava daquele momento, porque ali eu ia estar mais perto dele. Segurança. É a segurança. E todas as cirurgias perfeitas. A segunda, aí não teve mais rejeição. A terceira, a quarta. Amém. Foram 14 para que ficasse, né? Porque eu tive que tirar músculo das costas, tecido, para poder refazer o seio que eu havia perdido. Na rejeição, ele foi necrosando. Então, eu fui perdendo o exterior, porque o interior já não existia mais. Aí, só que eu nunca perdi a fé de que ele podia ficar bom. Falei, Jesus, é o Senhor que fez. É o Senhor que me moldou. Né? No íntimo da minha mãe, o Senhor me moldou. Então, eu quero a perfeição de novo das mãos dos homens, que não sejam eles, mas que sejam os seus anjos nesse centro cirúrgico, fazendo o que o Senhor quiser. E eu sempre orava, o médico, não, depois tem um testemunho do médico. Gente, eu vivi cada coisa linda nesses 2 anos de tratamento do câncer, que Deus provou a misericórdia dele. Não, mas é verdade. Sabe, de lá para cá eu tenho assim, vivido, contado o que eu vivi. Porque é bom contar a experiência dos seus irmãos, da sua mãe, do seu... O gostoso é contar a sua experiência, você viveu aquilo.
Então hoje Deus nos usa para poder levar essa fé, essa esperança, essa força para pessoas que estão vivendo isso. E Deus tem me enviado pessoas longe pelo Instagram. A pessoa tá lá no outro país e fala, minha mãe tá vivendo isso, eu vamos firme, eu vivi. E ela tirou o seio, só que ela não quer mais refazer, porque ela tem medo. Eu falei, vai que vai, porque o Deus que fez vai fazer de novo, sabe? Então a gente tem, isso para mim tem sido glorioso, não é nem abençoador, é glorioso. Poder contar que Deus, o mesmo Deus que esticou a mão do homem da mão cerrada, tá aqui hoje. Ele pode fazer qualquer tipo de milagre, seja no câncer, seja no... eu já vi crianças sendo curadas de AIDS, a gente já viu muitos milagres. Então o Deus do milagre está aqui nessa tarde. Amém! Marcinho! Basta clamar. Que história, hein? Marcinho, E esse médico nosso foi curado de câncer. É verdade. O médico que operou ela, você acredita, Marcinho? 42 anos, ele tinha me operando e estava com câncer e não sabia também. Você acredita? Deus é tremendo, né? Eu visitei esse homem, eu estava na 3ª cirurgia, eu visitei esse homem no hospital, eu com o Gilson, esse homem já estava entregue. Chamaram a família toda. O médico já tinha dado... Esse é o cirurgião plástico, não o que tirou a doença, o cirurgião plástico. 42 anos, menino lindo, novo. Caiu na cama, o cirurgião oncológico disse, não tem mais jeito. Tinha 1% de vida. Eu falei, aí eu ainda comentei com ele, vamos orar. Não sei o que Deus tem nisso aí. Mas 1% para homem é 1000% para Deus. Eu não sei o que Deus tem nisso aí, mas esse homem não vai morrer, não. Não vai morrer, Senhor. Tem misericórdia. Jesus, e meu peito, Jesus. É isso aí. Sei lá, tem 1 milhão de cirurgião, mas eu me identifiquei com o doutor Juliano. Se chama Juliano Loureiro. Ele é o milagre de Deus. Visitamos ele naquele hospital. Esse homem nem sabe que a gente foi lá, porque ele não lembra. Ele estava dopado de morfina pelas dores que ele estava. A doença dele já tinha tomado todo o intestino, e hoje o homem está ali para honra e glória do Senhor. É milagre. Eu não tive a mesma sorte com meu pai. Fevereiro, agora de 2023, vai fazer 10 anos que ele faleceu, tinha um câncer no pâncreas. Aí o médico, quando descobriu, acreditava que ele tinha 1 ano e meio que tinha câncer. O médico dele, o urologista, tratando infecção urinária. Oh, meu Deus. E era câncer, já estava com metástase. Aí a gente levou para o Clomar com a amizade do Henrique Prata, junto com o Edson, do Edson Silves também, que ligou pro Henrique. O Clomar fretou um avião, levou meu pai de Brasília para Barretos. A equipe médica viu o exame do meu pai e falou assim, ele tem 30 dias de vida. Aí eu falei assim, mas se a gente fizer químio, aquela coisa de filha, né? Sim, se a gente fizer químio, como é que faz? Ele falou, não, se a gente fizer químio no seu pai, ele vai durar 10 dias. Falei, esquece a químio. Sofrer. Aí ele falou, não. Aí meu pai durou 22 dias. Ele entrou, foi pro São Judas Tadeu, que é um hospital lá dentro de Barretos, né? Que não é para paciente paliativo já. É para entrar e não sair vivo mesmo. Meu pai morreu com dignidade. Sem dor. Sem nada. Então ele entrou e em 22 dias ele faleceu. Então, a nossa fé, a palavra de Deus nos dá essa base, né? Muitas vezes a morte também é a cura. Sim. E ele tinha 58 anos. Menino. Muito novo. Sabe, a gente não sabe o amanhã e Deus já sabe. Sim. Então, de repente, para ele ficar aqui sobre cuidados paliativos, sabe? Ele não ia querer isso. Não é digno. Ele era muito evoluído, meu pai. Muito evoluído, muito então, evoluído. E Deus sabe o melhor pra gente, né? Eu creio. Por isso que é bom a gente não orar. Eu vejo pessoas orando assim, Deus cura, Deus faz milagre. Faça a tua vontade. A sua vontade, se o Senhor quiser, cura ele. Isso. Lá em casa a gente tem trabalhado isso há alguns anos já. Com o Marcinho a gente conversa também. A gente agradece mais do que pede. E lá em casa a gente fala, amor, assim, vai dar certo. Não. Que seja da vontade de Deus. Pra gente estar aqui hoje, foi tudo oração, né, Marcinho? Vamos fazer, mas a gente não quer fazer por fazer. A gente não sabe se a gente vai chegar a ter milhões de views. A intenção não é essa. É que se a gente conseguir amassar a mensagem pra uma pessoa, essa pessoa foi impactada, a gente já tá feliz. Já valeu a pena. É isso. Não é? É isso mesmo. Não é milhões, né? Não. Eu falo as coincidências de Deus, né? O homem fala que é coincidência, mas não é coincidência. As coisas de Deus são, assim, muito bem planejadas, né? E os planos deles são melhores do que o nosso, maiores melhores, do que o né? nosso. Muito melhores. Há uns 3 meses atrás, meu irmão foi diagnosticado, né? Com carcinoma no pescoço. Já tem faz 48 anos agora, dia 12 de setembro. Menino, né? E eu tava, assim, preocupado, porque eu queria que ele viesse tratar aqui comigo. Até o
posso até falar que o Gustavo é muito amigo meu, pessoal, né? O Gustavo Lima. E ele falou assim, ó, falou pro Breno, fala pro Marcinho que o que ele precisar, por irmão dele, ele pode contar comigo. Se ele precisar levar o irmão dele pra Barretos, a gente leva, o que precisar. E eu falei pro Breno, eu agradeço, mas eu quero meu irmão perto de mim. E eu tava sem... Não tinha uma boa instalação para trazer para cá, mas era um apartamento pequeno. E assim eu falei, eu quero que Deus prepare uma casa para mim, para trazer meu irmão para cá, né? E tinha uma casa em frente ao meu estabelecimento de trabalho, né? Quando eu mudei para esse estabelecimento, eu falei, agora para a obra ficar completa, eu tenho que morar naquela casa. E o tempo foi passando, né? E quando meu irmão foi diagnosticado com carcinoma na laringe, no pescoço, e eu fiquei preocupado, falei, nossa, eu vou trazer meu irmão pra cá, não vou deixar ele pra outro, porque assim, ele estando aqui perto de mim, ele vai comer certinho, vai se alimentar bem, eu vou levar ele nas horas certas pra ele fazer o tratamento dele, eu vou estar acompanhando de perto, né? E assim, o pessoal que tava morando na casa provisória. Aí eles ficou sabendo que eu queria alugar a casa. Eu fiquei sabendo que eu quero alugar a casa. Eu quero essa casa pra mim. E foi interessante que eu mudei pra casa... Na semana que eu mudei pra casa, eu organizei tudo, né? E meu irmão tava vindo aqui, eu tava alugando um apartamento pra ele ficar com a esposa dele, né? E com o pessoal que tava trazendo ele pra cá. Eu tava alugando um apartamento de apartamento pra ele ficar dormindo, pra fazer os exames, né? Que a gente fazia pra dar início no tratamento, né? E eu, assim, pedindo a Deus pra preparar o lugar, logo a casa, pra ele ficar mais acomodado, né? Aí quando ele terminou todos os exames dele, ele voltou pro Rio e falou, mano, agora semana que vem eu já venho pra ficar. Eu falei, pode vir, né? Aí foi desocupar a casa, né? Eu entrei na casa no sábado, eu acabei a minha mudança. No domingo ele chegou. O quarto dele já estava todo arrumado, todo organizadinho, né? Deixei tudo arrumado para ele. E assim, eu tô dando todo cuidado, né? Eu tava aqui agorinha chamando o Uber para levar ele no Sebron, né? Para fazer a rádio hoje. Hoje ele tá fazendo só rádio. Fazendo rádio química. Rádio química. Rádio todo dia, né, Marcinho? Rádio todos os dias. A química vai ser amanhã. A rádio é todos os dias, segunda a sexta, a química uma vez na semana, né? Ele já tá passando agora vai ser a quarta química agora. Agora que começou a dar uma falhinha no cabelo dele aqui, né? E eu falei pra ele, pode ter certeza, você vai sair dessa e vai sair melhor ainda, né? E assim, nós vamos voltar aqui com ele em algum episódio para contar esse testemunho. Contar o milagre, não é verdade? Porque esse milagre vai edificar muita vida. E assim, Deus foi organizando tudo assim, do jeito que eu fui pensando, Deus foi fazendo melhor. Que lindo, Eu fui pensando do jeito que Deus foi, não, peraí, eu quero melhor para você. Foi. É o segredo, né? E foram aparecendo os recursos, né, tudo. Tô tranquilo, né, as coisas estão fluindo de maneira assim, sobrenatural mesmo. Que bem. E ele é cuidadoso. A gente tá lá treinando, ele fala assim, eu vou dar uma saidinha ali pra levar comida pro meu irmão. É amor, eu vou sair ali e vou né? buscar meu irmão. Ele é todo cuidadoso. E a gente precisa acreditar que vai dar certo. Esse amor que a gente precisa levar pras pessoas também, não é só dentro da nossa casa. Mas a gente tava conversando isso mais cedo. O Marcinho é o tipo da pessoa que ele faz muito pelo outro e esquece dele. Isso é... Até a hora que eu fico puxando a orelha. Marcinho, cuida de você. Marcinho, você tem que fazer exame. Marcinho, você tem que cuidar de você. Precisa, entendeu? Porque senão não adianta, que nem eu falo pra ele. Pra você cuidar das pessoas, você tem que estar bem primeiro. Isso aí. Senão não adianta. Não. Né? Aí a gente fica pegando o pé dele lá no CT, lá no centro de treinamento, mas... Mas é umas situações que acontecem na vida, né? Que você fala umas loucuras, né? Que vem do nada, assim. Não, vamos dizer, pro meu caso. Eu já tive 2 infartos. Uau. Uma embolia pulmonar e uma trombose. Uou. Entendeu? Eu tô vivo. E o seu milagre também. Eu tô vivo porque naquela época, se eu vou embora, eu sei que eu não iria ser salvo. Nossa, olha isso. E Deus te dando uma segunda chance, né? Eu tinha que me consertar com algumas coisas. A gente, hoje eu entendo que a gente nasceu para ser testemunho vivo né, de Deus nessa terra para as pessoas. Então é fácil servir ao Senhor, é fácil seguir a Cristo? Não é fácil. Não. Se a pessoa falar que é fácil, você renunciar. É porque ele realmente não segue. Renunciar à carne, não é fácil. Não é fácil. Mas essa renúncia vem dia a dia. Dói. Né? Dói. Nossa, dói. A gente é perseguido, porque a o gente pecado é bate a nossa porta a todo instante, a todo momento. Todo momento. Eu era ciente, se eu fosse, eu não seria salvo. E graças a Deus, porque a misericórdia dele é a causa de nós sermos consumidos. Não é porque nós somos merecedores, não é Deus que... Não.
Dá uma chance pra esse camarada, né? Eu sei que Jesus me ama demais, porque se eu não me amasse, você não tá... E o mais gostoso... Ele me ama demais, eu amo você, mano. O mais gostoso, não falando de religião, né? Porque a gente não tá falando de religião, Não, a gente tá falando do amor fé. de Deus. Falando de Jesus, O ele é mais o cara da nossa vida. O mais gostoso é que Deus não nos limita, tipo assim, eu vou amar esse aqui porque ele é certinho. Não. Deus ama todos igual, o pecador ele ama igual. Ele não nos ama porque a gente é perfeito. Não. Pelo contrário, ele nos capacita, Ele, né? ele nos ama simplesmente porque ele é amor. Total. Ele Tem é que amor total. Né? E através de Isso Jesus aqui tá a gente virando um sabe. culto, né? Né? Amém. E para mas- terminar o assunto do câncer, eu sempre deixo essa deixa para não só mulher, porque eu descobri que homem também tem câncer de mama, viu? Sim, sim, sim. A deixa é essa, gente. Não brinca com a saúde. A prevenção ainda é o melhor remédio. Com certeza. Sabe, se você vê um diagnóstico, Isso no é meu importante, caso, no meu caso, todo ano fazendo exame, e se eu sou uma pessoa que, tipo assim, esse ano eu tô saudável, tô nova, imagina, precisa. Eu perder meu tempo com isso, não, porque não Pode é. ser tarde, Sabe, né? fazer exame não é gostoso, sabe? Não. Você perde horas e horas a fio. Dói. Aí, dói. Mamografia dói. Sabe, mas, gente, é pro meu bem. Sim. Né? E se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar dele. Isso. Ele precisa ser cuidado. Então a gente não pode brincar com a saúde. Vamos fazer preventivo, homem, mulher. Gente, não tem idade. Não. De qualquer idade. Depois dos 40 anos eu faço. Isso não. Tem pessoas que adquirem esse tipo de doença na fase. Até da infância, eu já vi. Tem amigas né? minhas que Eu vou Até levar na meu irmão infância. lá pra fazer químio lá, eu vejo criança lá. Criança. Nossa, eu fui... Deixa a gente lacerado. Eu Criança. acompanhava a Nil, você vê umas coisas que... Nossa. Sabe? Então a gente Eu tava vamos entrando em prevenir. depressão já. É. E a gente teve agora, a gente foi fazer uma reunião com o Henrique lá em Barretos, que seria uma atração que depois Outro eu conto. podcast. Outro podcast que eu conto. E a gente viu lá, a gente foi no hospital lá infantil, né? Os hospital de câncer lá de Barretos, na parte lá infantil. Meu pai. Aquelas criancinhas na UTI, pai e mãe, elas toda sorridente, toda feliz, aquele de coração da gente sai Você volta toda deslacerado. apertadinho. É. E tipo assim, eu preciso agradecer mais, eu preciso cuidar mais, vamos agradecer. Pai, você dá vontade porque... de capinar um lote no sol quente quando você vê os Mas vendidos, você não. sabe, Marcinho, É. o que eu sinto hoje? Se a gente tem a certeza realmente, se você tem a certeza realmente, hoje você tem certeza que realmente você faz um bom trabalho, porque você é certo, você faz com amor, você tem certeza que você é bom no que você faz. Quando a gente tem certeza que a gente está próximo de Deus e você tem certeza da tua salvação, do que você está fazendo. O resto não importa. Não importa mais, não importa, porque daqui você pode viver Você até 90, desapega. você pode viver 90, eu vou viver 100 anos. Jesus pode falar, você vai viver 100 anos. Você vai chegar nos 100 anos e você vai morrer. A morte para lá vai ser eterna. Você vai passar 200, 300, 400 milhões de anos lá, vai acabar E aqui. a nossa vida aqui, a morte é iminente, né? Entendeu? Então, quando você tem a certeza da salvação, isso passa a ser, desculpa a palavra, fichinha. Sim. Claro que quando Jesus foi para a cruz do Calvário, lógico que ele entrou, bateu angústia, chorou, mas, ele tinha certeza do que já estava preparado, entendeu? Da glória que viria, né? Que agora que viria. Então, o meu caso, como o caso de muita gente que não tinha certeza da salvação, lógico que bate um desespero. Sim. E é grande, porque sabe que existe a vida eterna e existe a condenação eterna. Sim. Entendeu? É isso que a gente tem que estar ciente da situação. E essa balela aí de que uma vez salvo, sempre salvo também, isso é uma mentira muito... Porque a gente peca todo dia. Glória a Deus que a gente tem um advogado justo, Jesus Cristo, Amém. que fala, paizinho, eu vivi lá na carne deles, eu sei que não é fácil, paizinho, dá um tempinho pra Nilva aí, a gente vai botar no prumo. Fica tranquilo, paizinho. Porque se não fosse nós esse vivemos Jesus, uma meu vida filho, de ele já teria renúncia, sido né? consumado. Sem dúvida. Consumidos. O único que teve a chance de segundos e milésimos foi o ladrão da cruz. Foi aquele Pode lá. ser que Só aconteça com ele. ninguém, não. Verdade. Eu tenho certeza Verdade, que ele só. verdade. Eu tenho certeza assim, você, assim, eu queria estar no lugar de Não é? pra ter a oportunidade. Você porque, assim, inaugurou o paraíso. Uai, e que é isso aí? Ele que... Poxa, ninguém tem rapaz, esse privilégio, não. não. Aqui não, Não, entendeu? e a gente sabe que a salvação será tomada pelo esforço de cada um de nós. Não é pelo nosso merecimento, Não, pela nós nossa somos salvos conduta. por obra. Né? É por esforço e pela misericórdia. Pela misericórdia porque de Deus. Amém. Mas, Se não olha, fosse, se não fosse Jesus. mas Verdade. falar do amor de Jesus é algo tremendo, é maravilhoso. E é bom, né? É bom. É bom. E é conversa de horas. Sim. Não, eu falo sim. aqui, ó, se a gente for contar
as coisas, as bênçãos que a gente recebe, né? Tanto que Deus é misericordioso com a gente, né? Eu mesmo, assim, eu tenho um testemunho, assim, de 2 anos pra cá nessa pandemia que foi assim, foi Deus. É de glória em Tudo glória, assim, né? eu falei, meu Deus, mas até a hora que eu paro assim, Senhor, Eu mereço isso, tanto. não. Nem mereci, mas obrigada. Você sentir que você tá próximo de Deus, perto de Deus, Sim, mesmo velho. sendo tanto pecador, eu falei, não, meu Deus, mas assim, porque Deus já sabia o propósito que ele tinha comigo. Sim. E o que eu falo hoje, eu tenho um ambiente hoje que eu falo, não é só, eu não me preocupo só com o estereótipo. Lá eu falo que aqui seja um canal de bênção na vida de cada um. Sim. Isso. A sua É pra finalidade é isso, essa, né? É só pra isso que a gente vive. só pra isso. Só pra isso que ele nos criou. Uns acham que criou porque, eu sou lindo, Deus me fez lindo. Eu sou milionário, Deus me fez... Não, gente, ele criou a gente só pra ser testemunho dele nessa terra. Mas você tem um coração amoroso. E Deus, assim, Abençoado, você é diferente diante de Deus. Ele faz, sabe? ele usa as coisas que são para confundir as que não são, né? As loucas para confundir as sábias, né? Perfeito, E assim, é engraçado, eu tava pensando, gente, mas as pessoas me procuram por eu ter sido campeão disso, campeão daquilo, ter sido eleito o físico mais perfeito do Brasil por várias vezes. A negócio aqui? Entendeu? As pessoas me procuram por causa disso, porque eu sou referência nisso. referência nisso. Mas quando começa a frequentar o meu espaço, vê que é totalmente o oposto. Vê que é mais fundo, entendeu? tem mais conteúdo. Aí, a primeira coisa Não que eu é faço... só isso, né? Não. Todo mundo que começa, a primeira coisa que eu faço é dar o meu testemunho para eles. Isso. Aí eles vão ver que lá não é só estereótipo, não é só Não é só Não é só corpo. corpo. não. Eu falo, a primeira coisa, Deus na vida da gente. Sem dúvida. Se hoje eu estou aqui, você está aqui, é porque Deus teve um propósito. Isso. Porque Deus trabalhou na minha vida para mim estar nesse lugar, né? E se você veio procurar só cuidar do seu corpo, você vai cuidar do seu corpo, mas em primeiro lugar cuidar da sua alma também. Sim. Né? Isso que é mais importante. Então assim, as pessoas me procuram achando que vão ficar sarado, vão lá pro Marcinho. Então, como se isso fosse tudo, né? Eu não deixo de dar meu testemunho, de forma Que alguma. bacana. Né? Que bem. Eu não deixo de dar meu testemunho. E ontem nós estávamos conversando lá com o Clomar. Você conhece o Clomar, né? Conheço meu esposo. Ela gente tá- conhece muito bem. A gente estava até conversando sobre a força depender do homem. Até falei para ele, rapaz, eu estava dependendo muito do homem. Aí depois que essa pandemia a gente chegou, assim, depender realmente de Deus, né? Você vê, vamos dizer, para mim a situação, eu até falei para ele, não era a das melhores, a gente estava passando uma fase difícil em relação à parte financeira de uma estrutura que a gente estava vindo, não estava fácil. Parou tudo, né? Aí O aconteceu... business foi o primeiro a parar e o último a voltar. Aí aconteceu tudo isso daí. Era um ano antes da pandemia que eu já, assim, financeiramente falando, Que havia- profissionalmente falando, a gente já tava numa... Reclinando. Aí, antes da pandemia, era um ano que eu tava criando uma expectativa, assim, de resolver tudo, que as coisas estavam clareando demais. Por exemplo, pro meu lado, entendeu? Sim. E de repente você vê aquela coisa lá, puxa, você vê aquela nuvem negra cancelando tudo. Aí você começa a falar, e agora? E agora? Você não tem mais nada. Aí É sem chão, né? aquele negocinho Deus permitiu que, né? aquela palavrinha, aquele inimigo vem soprando no ouvido, você vai dando trela mais ainda, você fala, e agora? Aí você vê Deus colocando as coisas no lugar, entendeu? Deus operando, Deus fazendo, e você naquele período não tem mais fazer nada. Sim. Entendeu? Eu vou criar o quê? Outro vai vender máscara, outro vai vender isso. Claro que muita gente ganhou dinheiro, mas muita gente passou até Dificuldade extrema, né? entendeu? Nós não chegamos no extremo, mas passamos Amém. uma dificuldade também. Mas você vê Deus operando, é coisa maravilhosa, entendeu? Você saber que isso tá vindo da provisão de Deus, ele tocando no coração de alguém para te abençoar. E antigamente isso, na verdade, era uma vergonha. Desculpa falar, mas ninguém quer ser. O Marcinho mandou uma cesta básica lá. Poxa, a gente se sente envergonhado, mas você vê quando Deus está o cuidado de é o cuidado Deus. de Sim. Deus, entendeu? Então isso daí é que tu tá falando para Clomar. Eu não mais estou criando uma expectativa em cima do homem, entendeu? Perfeito. Tirando isso da nossa vida, porque a gente quer ver Deus realmente operando na nossa vida, entendeu? Tipo, você abençoando e sendo abençoado também. É isso que a gente está buscando hoje também, com essa mudança toda de vida, se aproximar mais de Deus, mais da palavra, mais dos amigos, parar de julgar as pessoas, procurar saber hoje, quando a pessoa começa a falar, a gente tem que começar a entender as pessoas também, entendeu? Sim. Não é, de repente, você achar falha na pessoa, a gente também tem falha. Sim. Entendeu? Esse dia eu tava falando com uma irmã, ela, não, porque eu
tô vendo aqui uma nova convertida, eu tô vendo aqui e tal, bando de fofoqueiro que tem nessa igreja, bando disso, daquilo, entendeu? Eu falei, não olha para esse tipo de coisa. Olha para Jesus, não porque senão você não vai lugar nenhum, nenhum, entendeu? Nosso alvo é Cristo, né? Então você vê que... Falei, puxa, procura ver que você também tem falha demais. Não vê falha nas pessoas. Vê em você primeiro. A partir do momento que você vê, você vai ver que as pessoas são todas iguais. Nós somos doentes quando a gente está indo na casa do Pai. Nós somos frágeis, nós somos doentes. Estamos buscando Jesus porque a gente quer mudar. Sim. Tirar aquela sujeira nossa e procurar uma vida nova, entendeu? Mas falar de Jesus é tremendo, é muito bom. Mas vamos lá, eu descobri Qual que é a próxima? como é que o Gilson entrou nesse mundo de show business, né, Marcinho? Agora me conta você. Eu acredito que você respirou música. Foi. Irmão de cantores, todos ali, né? os 8 Seu nasceram. pai também já Minha cantava, mãe, sua mãe cantava, então né? a gente cresceu ouvindo Então, os tipo dois assim, cantando. a gente conhece um pouco da história por causa de hoje, já são sucessos, estão de Chororó, Sandy Júnior, a gente conhece um pouco da história dos seus pais, Sim, por causa deles, sim, né? foi. Então eu quero saber da Nilva. Onde começou esse seu ministério? Como é que surgiu esse ministério pro mundo gospel? Pra cantar, pra louvar e agradecer a Deus aí na sua vida? Pois é, então. Foi logo depois que eu não costumo dizer que eu me converti a Cristo. Eu digo que eu fui tomada pela afeição de Deus. Amém. Né? Porque é uma palavra muito... Me converti. É muito sério, muito... Sim. Sabe? Então eu penso assim, Deus olhou pra mim e falou... Eu vou acreditar nessa menina aí. Vem cá, vamos ter um particular. Eu vou acreditar nela. Eu vou dar um crédito pra essa menina. Então, desde que eu comecei a frequentar a igreja para poder aprender a palavra de Deus, porque eu não sabia da Bíblia. Eu tinha Bíblias, mas era tipo um patuá tipo assim, de milagres também, mas de promessas, mas tipo assim, era para pessoas aptas só para isso. Entendi. Eu acreditava que Bíblia não era para todos. Então eu não tinha esse costume de abrir Bíblia e ler Bíblia, ler contexto, não tinha. Então eu achava que a Bíblia no Salmo 23 me traria bom. Deixa ela aberta lá, né? Traria coisas boas. E quando eu comecei a estudar a palavra, que foi na igreja, eu comecei a pensar, puxa vida, como é que eu posso somar pro reino de Deus, né? Será que eu vou fazer teologia, vou me tornar uma pastora? O que Deus quer de mim? Aí eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso somar no reino de Deus? Porque a gente entende que a gente é servo. Tem muitos que acham que o ministério da música é uma carreira, né? Uma carreira que eu vou seguir. Não. É um ministério de servo. Com Você certeza. vai servir ao Senhor com o seu talento que Ele te deu, que é a música, que é a teologia. Sim. Então eu falei, Jesus, eu cresci na música. Eu nunca pensei em cantar. Mas se o Senhor achar que eu consigo, que eu estou apta para isso... Me ajuda, Eis-me me aqui, mostra. né? E eu tive essa ideia de levar a música a palavra de Deus através da música. Então eu falei, puxa vida, eu vou levar a palavra de Deus através da música. Só que depois Deus foi tomando outras coisas através da música, a gente foi trazendo a palavra também. Tinha pastor que falava assim, se você prega, eu falava, eu conheço a Bíblia. Eu lembro que a primeira pregação minha foi na cidade como é que chama aquela cidadezinha? Opa, é de Boston ali, esqueci, é um nome difícil de falar. Watertown. Ela falou assim, eu fui convidada para cantar. Aí no dia ela falou assim, olha, você vai pregar. Eu falei, hã? Meu Deus. Aí eu fui pro quarto orar, né? Eu falei, Jesus, a mulher mandou pregar. E agora, Jesus? O papai falou, filha, você conhece a palavra. Não é você que vai falar, é o meu Espírito através de você. Vai. Eu falei, uau, toma! Aí eu lembro que eu peguei um texto, eu tinha até marcado, eu troquei de celular, tinha marcado até pouco tempo a pregação que eu fiz a primeira vez. Porque não foi assim, né? Pregadora, mas não. Eu garanto que para as pessoas que ouviram foi Mas eu garanto que eu falei, Senhor, não sou mais eu. Usa minha boca aqui para falar com o seu povo. E foi bênção, sabe? Então aí Deus falou assim, não, você vai levar a palavra através da música, mas você vai ser convidada para levar a palavra também, então esteja apta. Então eu entendi o que é apto, é estudar a palavra de Deus. Né? O Senhor conta com a gente. Por isso que a gente tem que ter. A gente estuda tanta coisa, tem pessoas que ficam o dia inteiro estudando até tutoriais, né? Mas não pegam meia hora para estudar a palavra de Deus. Então Deus precisa de cada um de nós. Deus não tem filho predileto, não tem cantor predileto, Ele precisa de uma boca para falar com o teu semelhante. De repente Deus quer falar com você aqui numa padaria aqui do lado, então esteja apto.
Então você começou a cantar, louvar ali, depois veio a palavra e virou pregadora também, no virou, caso. aí O que hoje, Deus mandar, você tá aí fazendo. hoje eu testemunho, Amém. então eu falo para que é sempre um pacote completo, Amém, né? amém. Tem dia amém. que você é convidado, você só adora a Deus. Tem dia que o pastor fala, eu vou deixar a palavra para... Eu acho bacana porque te pega de surpresa. Sim. Aí você vai saber se tá apto ou não. Verdade, Porque, verdade. porque eu sempre costumo dizer, cantar é gostoso, louvar é uma delícia, né? Você ensaia, você tira música, você tira tom, mas e quando é a palavra de Deus? Não é você. Realmente você tem que ter conhecimento. Não é você tem que conhecer, mas E vivenciar, a né? hermenêutica, sabe? Aquela pitadinha que vai tocar no coração ali, não é você. Não é você. Não mesmo. É o dom de Deus. É o Espírito Santo que vai vir sobre você e vai transmitir aquilo. Então eu falo que é um compromisso muito grande. E ai de nós se a gente falar algo que não está ali. Verdade. Então eu digo assim, é uma responsabilidade muito grande você levar a palavra de Deus. Porque eu digo sempre que a Bíblia fechada é um livro bonito, comum. Mas ela aberta, ela é o quê? Ela é a boca de Deus. Então ai de mim se eu trouxer algo que não está naquilo ali. Né? Então eu falo que a resposta é muito grande. A gente vê muita gente brincando com a palavra de Deus. Por aí Trazendo tem um da monte. forma que quer, trazendo para poder iludir, para poder tirar algo. Então, eu falo que eu tenho tremor de imaginar o que vai ser dessas pessoas, porque vai chegar o dia do tribunal de Cristo, né? Eu também tenho dó. Que ele vai dizer: ai, Jesus, eu cantei lá, eu preguei lá a sua palavra. Não te conheço, filho. Atrás de mim. Né? Para trás, não te Pensou, hein? conheço. Você imagina a dor da pessoa chegar diante de Jesus achando que ele tá, sabe, tipo assim, ai, tô arrebentando na pregação, tô arrebentando no louvor. Imagina chegar lá Jesus e falar: Te conheço, quem não. é você? Te conheço não. Pra Mas trás. é porque, mas eu fui, porque Deus tem compromisso, não é com você, é com a palavra dele. E é ele que faz, Às não vezes o somos cara pode nós. estar até em pecado, mas dependendo do lugar que você for falar de Jesus para alguém, Deus vai até usar ele ali, porque Deus tem compromisso com a Com a palavra dele. palavra. É. Eu falo, não, eu costumo dizer que nós somos um cano podre que passa água limpa por dentro. Sim. Isso mesmo, um vaso Né? de barro velho. Isso aí. Mas sabe de umas coisas, de uma situação que eu julgava dentro do meu coração, né? Você assistiu uma palavra assim, aí começava, nossa, esse faz parte daquela que a Bíblia diz, afastar de mim que eu não te conheço. Aí eu parei, entendeu? Mas porque tem umas palavras que vai, a gente tem que não trocar, tem. Mas eu parei também, porque eu dentro do meu coração Tá falava... julgando, né? Tá julgando. Eu falava, nossa, isso daí... A gente tá tem na que conta. falar, Jesus, tem misericórdia dessa pessoa. A gente tem que ter a misericórdia que Deus tem pelas pessoas, que é difícil. Márcio Gonçalves, que tarde é essa, hein? Que papo é Não, esse, hein? eu Que tô... diferença. Que É gostoso, né? Só agradecer. Não, Antes da gente encerrar, eu quero... Você quer ouvir ela cantar, Márcio? Ah, Eu quero uma palhinha. Aí, você? se não for pedir muito, ah. eu andei stalkeando o Instagram dela, que tá aqui nos comentários aqui Deixa eu no entrar aqui, deixa eu rodapé começar. aqui. Vai ter o Instagram do Gilson e vai ter o Instagram É isso da Nilva, tem o podcast dela também, tá tudo na descrição. Vocês podem acompanhar ela lá. Eu vi no seu Instagram, tem um louvor lindo, que eu sou apaixonada. Sou apaixonada. Que fala assim, Deus mandou te dizer que vai acontecer e mandou falar que tudo vai passar. Essa música, na realidade, quem gravou ela a primeira vez foi os nossos maninhos em Cristo lá, o César Menotti e Fabiano. Eles são de Goiânia, amor? Belo Horizonte. Não, Belo BH. Horizonte, BH. Eu amo Da demais. sua que eles- terra. Perto Aqueles disso, de Campo meninos. pertinho. Eu amo demais eles. E eles foram o primeiro a gravar esse louvor. Show. E ficou lindo na voz deles. E eu tô fazendo eu regravei, na realidade, né? Fiz um cover dessa música. E ela fala mesmo no coração. E porque você tá falando com o seu semelhante, né? Sim, Isso que é gostoso. Você tá levando a mensagem através do louvor pra alguém. sim. E o Aí eu refrão... queria ouvir o refrãozinho lá. Que Deus abençoe, ilumine quem estiver ouvindo e quem estiver assistindo a gente aí. E a gente vai deixar aí no coração de cada um, né? Porque a gente sabe que a Palavra de Deus nunca a volta palavra de Deus vazia. nunca volta vazia. E o louvor liberta, a gente sabe, né? Amém. Ó, o Clomar falou 100 palavras, 99 ele falou cheio. Olha Amém. isso, que amor, hein? Pô, Fala Clomar sério. quebrou, E hein, Clomar? permaneça assim, né? É isso aí. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou eu te falar que tudo vai passar. Oh! Eu poderia fazer ela inteira, mas já estamos nos finalmente aqui, né? A gente quer Amém. agradecer o carinho de vocês, A gente quer Marcinho, agradecer. Sheila,
Clomar, que foi o canal de bênção para que a gente estivesse aqui nessa tarde. Que ele conhece vocês há anos Lu já. é amigo de longas datas. Fala quantos anos você conhece o Clomar, amor. A Clomar tem 20 anos, eu conheço ele 60. E é gostoso, né? Deus aproxima pessoas. Verdade. Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida que parece que faz anos que a gente conhece, verdade, né? Verdade. E isso é o amor de Deus. Amém. Então, pra gente foi um carinho, uma alegria muito grande estar com vocês aqui. E gratidão a nossa palavra nessa tarde. Agradecimento de coração. Amém. Participar desse podcast tão lindo. Amém. Saber que vocês estão levando conhecimentos, alegria e amor nos corações das pessoas. Isso não tem preço. Só Deus para abençoar vocês. Amém. Amém. Poxa, estar aqui foi um privilégio de Deus. É um presente estar aqui. Amém. Conhecer vocês, de Deus, pessoa cheia, uma mulher cheia de conhecimento, de tudo. Abençoado. Deus tem um plano muito grande. Amém. Amém. Oh, Deus. E pede, viu? Pede. Pede porque Deus ama. Deus ama. Coração, meu irmão, que você tem. Eu sinto uma inveja santa, mas ele sabe o que eu tô falando. Fica firme que grandes coisas virão, muito mais do que você possa imaginar. Amém. Você é um abençoado. Amém. Conhecer você foi um privilégio de Deus. Nossa, mas, puxa, Deus sabia que eu tinha que estar aqui hoje, porque é algo que ele sabe. Obrigada, Jesus. Amém. É tremendo. E o Clomar O Clomar ontem falou... Outra abençoada. Outra abençoada. Mas o Clomar falou algo ontem, falou assim, puxa, a gente se conhece há tantos anos... Mas assim, ele nunca me chamou para ir na casa dele, também nunca foi na minha casa. A gente nunca... Mas assim, sempre acompanhei o trabalho dele, como ele também acompanha o nosso. Mas quando nas postagens que a gente faz, ele tá sempre lá. Aí um dia, eu nem comentei isso com ele ontem. Um dia ele postei, ele comentou uma palavra lá e eu falei, puxa, esse rapaz, ele torce para as pessoas. Ele tem amor no coração. Ele tem amor no coração, entendeu? Mas já acabou o podcast, gente. Esse é da próxima conversa. Mas assim, deixa aí, Thiago. Mas a verdade é que com essa situação, a gente está sempre aqui, quando a gente liga, ele sempre atende, mas é uma pessoa, mesmo distante, a gente sempre teve no coração. Ali, né? Entendeu? Hoje eu fui entender o porquê de tudo isso. É porque é o papai, né? É o papai, a ligação é muito grande. É interessante você falar isso. A gente estava agora em São Simão, em São Paulo agora, essa semana, a gente estava em algumas reuniões lá. E a gente estava conversando lá com o pessoal, quando vê a mulher começou a arrepiar todinha, o Clomar conversando com ela, ela começou a arrepiar todinha. Aí eu falei assim, que é isso? Ela falou assim, ele. É a presença Aí eu falei de assim, Deus. ele. Aí eu falei assim, ele o quê? E o Clomar, o esposo dela do meu lado e o Clomar lá. Aí ela falou assim, é ele. Eu falei assim, ele o quê? Eu fiquei com medo, né? Ela falou assim, ele tem muita luz. É a presença. Você tem muita luz. O Espírito Santo de Deus tá aqui. É ele. É ele. Ela arrepiava todinha. Porque na hora que a gente tava conversando, eu fiz assim, a gente tava conversando aqui, eu fiz assim, ó. Aí eu olhei de novo. Aí eu falei assim, só eu vi essa luz? Ou ninguém aqui mais vê essa luz? Aqui eu arrepiei todinho. Aí ela falou assim, ela falou assim, é ele, tá nele. Aí eu falei assim, é ele o quê? Ela falou assim, é ele, a luz é ele. Eu falei, Senhor, obrigada, meu esposo, amém. Eu tô andando com uma bênção. Amém. É gostoso. Não, mas tá no meio de vocês, quando a gente tá reunido no meio privilégio. Como você falou, da luz, é totalmente diferente, né? Isso é E a gente convidou ele, né? A gente falou. Isso. Desde quem tá aqui, né, Marcinho? A gente falou que o Espírito Santo de Deus esteja aqui com a gente. Ele é que estreia. Que estreia. Mas assim, tá no meio de vocês, a gente agradece demais. O Clomar foi uma canal de bênção, é uma luz abençoada de Deus. E vamos continuar firme. E que esse podcast também possa impactar e inspirar muitas pessoas. Que seja uma, mas que a gente já tá feliz, né, Nil? O mais importante de tudo é nós não se afastarmos da presença do papai. E o mais importante é ele sempre ser o centro das nossas vidas. Tentação vem de todas as formas. Lutas eu vou falar uma coisa para você. Eu estou sendo tentado para fazer uma situação, mas eu sei que não é de Deus. É uma situação que a minha esposa sabe que... É lógico, eu vou falar para vocês, eu vou estar mentindo, vou ser hipócrita. Passou na cabeça? Sim, confesso que passou. Mas assim, até hoje eu acabei recebendo uma mensagem para me mandar meus dados, aquelas coisas todas, o negócio é mais complicado, você pode imaginar. Mas assim, eu não vou entrar nessa porque eu sei que Deus não está no negócio, entendeu? Isso aí. Claro que a gente pensa em números, a gente pensa em resultado, mas assim, é algo tentador mesmo. Mas Deus tem coisa maior. Tem, entendeu? Gente, todo pecado, nada que a gente vê nessa terra não compara o que vai vir depois.
E vão ficar firme, porque daqui para frente as coisas irão se aprofundar, funilar mais ainda. Estão se afunilando já, né? Estão se estreitando. E Jesus está voltando, o papai. Não tenho É isso que eu dúvida. falo, as pessoas Não tenho falam dúvida tanto, disso. Mas o principal não fala, né? Que é a volta de Jesus. Que é a Já volta de Jesus. concordo. Ele já Tem mandou que- buscar a trombeta. Agora que ele pegar, nós tem que sair correndo. Gilson, Nilva, Ah, que alegria, gente. só agradecer vocês. Muito obrigada. Agradecer Parabéns de por esse coração. podcast. Amém. Parabéns e que Né, ele possa Marcinho? alcançar. Que tarde, né? Que Maravilhoso, bênção. Que bênção. Foi um culto, né? Foi. Testemunhos. Eu espero né? que você que Contando das esteja bênçãos de ouvindo, Deus, você que né? esteja assistindo, tenha gostado. Compartilha, curta muito e que seja um canal de bênção. Então, pra gente encerrar, lembrando que atitudes transformam, então permita-se agir. E lembrando também que pessoas felizes produzem mais. Produzem Até a mais. próxima! Beijo! Até, beijo, beijo.